Bom dia, meus queridos. Que a paz possa estar com a nossa igreja. Amém? Hoje eu gostaria de trazer à memória um personagem pouco lembrado de muitos. O nome dele é Caleb. Eu sei que nós temos um irmão chamado Caleb, mas pouco sabemos sobre Caleb que sai na Bíblia. Ele foi um dos homens que entrou na terra prometida. Ele e o seu amigo Josué entraram na terra prometida dentre a proporção muito grande, de mais de 2 milhões, né? 2 por 2 milhões, quase 3 milhões, né? Porque o número de povos, ou seja, de pessoas que saiu do Egito, eram 600 mil homens, fora mulheres, adultos, crianças e outros povos que saíram junto de Egito. Então, de todo esse mundaréu de gente, só 2 entraram na terra prometida. Que esse não seja o cálculo que vai levar a gente para o céu, né? Imagina, se fosse o cálculo, e agora, né? Só 2, só uma pessoa de que a igreja vai entrar para o céu, aí é dureza, né? Mas não é essa questão que eu quero trazer, mas o motivo de por que, né, o Caleb, né, e o Josué, eles foram capazes de entrar ali na terra prometida. E no versículo que a gente vai ler daqui a pouco, a Bíblia explica que o fato de Caleb entrar na terra prometida é porque ele teve um espírito diferente. Ele não pensava igual a 2 milhões de pessoas. Ele pensava diferente. Ele pensava de acordo com a perspectiva de Deus. E quando você e nós estamos na perspectiva correta, nós podemos alcançar, ou nós podemos desfrutar das promessas que Deus tem prometido a cada um de nós. Interessante que os outros amigos, né, enfim, foram 12 espias para conhecer a terra prometida, e eles foram lá com a missão de, olha, vai lá ver qual o melhor caminho desse mundaréu de mais de 2 milhões de pessoas entrar, né? Então, eles foram espiar, e eles trouxeram boas novas. Sim, realmente a terra era boa. A terra realmente mana mel, né? E tem muita abundância, né? E eles trouxeram essas boas notícias para o Moisés e para com o povo. Mas o problema é que, ao mesmo tempo, eles também trouxeram um problema muito grande, né? Trouxeram o bad news. E qual que era o bad news? É que a terra era habitada com pessoas muito poderosos. E em alguma região tinha pessoas chamadas Anakins, né? O Anakin do Guerra nas Estrelas, né? Acho que eles fizeram essa referência, mas o Anakins eram os gigantes daquela época, era os Golias, né? Ou seja, tinha uma nação, tinha um povo que a média de altura é 3 metros, né? Então, existia uma região onde existiam esses gigantes. E esses gigantes, comparado à nossa estatura, eles se sentiam como gafanhotos. Agora imagine, né? Um Golias para Davi já era grande, né? Imagine centenas e milhares de gigantes nas suas fortificações gigantes, nas suas carroças gigantes. Ou seja, como é que um povo despreparado que ficou 40 anos, né? Ou seja, não 40 anos, na saída do Egito sem nenhum preparo tático militar, são páreos para enfrentar tamanho exército. Mas, meus queridos, eles estavam falando da pura realidade, eles não estavam mentindo. Eles foram lá, eles não viram anões e inventaram uma notícia de que não, lá existe gigante. Não, eles foram fidedignos ao que eles viram. Eles realmente viram pessoas grandes demais. Mas a conclusão que eles chegam dessa realidade foi totalmente destrutiva. Meus irmãos, precisamos tomar muito cuidado com as palavras que saem da nossa boca.
É certo enxergar a realidade com senso crítico. Nós precisamos saber quem são os nossos inimigos, precisamos dimensionar o tamanho do meu problema, precisamos conhecer quem são, né, as dificuldades que estão passando dentro da nossa casa. Nós precisamos saber. Não é você inventar, fazer uma tempestade no copo d'água. Não é você ficar, agora é o fim do mundo. Não. Eu e você precisamos dimensionar claramente qual é a dificuldade que está assolando o seu casamento, as suas crianças, a nossa igreja. Precisamos dimensionar. Não é falta de fé negar o que está diante de nós. Mas o problema é quando transformamos essa realidade em desespero espalhado, contaminando a nós mesmos e as outras. Foi isso que os 10 espias fizeram. Encheram o campamento de Israel de medo, de desesperança e de murmuração, reclamação. Agora eu pergunto, meus queridos, com que palavras você tem enchido as suas casas? Quais são as palavras que estão contaminando a você mesmo, o seu trabalho, a sua família, a nossa igreja? O que está contaminando? Eu pergunto, mais uma vez, quais palavras saem da sua boca diante das dificuldades? Se foram palavras de reclamação, insatisfação, de incredulidade para com a sua casa, com o seu trabalho, a igreja, eu digo, meus queridos, então há um problema sério na sua perspectiva de Deus. Você não crê em Deus. Você crê na realidade, e que essa realidade é muito gigante para você. O problema de vício, o problema do seu matrimônio é muito maior do que seu Deus. E essa foi a notícia dos 10 espias, que destruiu a fé que eles tinham sobre Deus. E não somente 10 pessoas, ele acabou com uma geração inteira. Mais de 2 milhões de pessoas pereceram no deserto, porque eles transformaram o seu problema e trouxeram Deus ao tamanho dos problemas que eles viam. Era um gigante demais. Eles transformaram seu Deus em um Deus de gafanhotos. Meus queridos, tome muito cuidado com o que você fala. Porque dependendo do que você fala, você está transformando seu Deus de acordo com sua medida, da sua reclamação, da sua insatisfação. Você está se reduzindo e trazendo Deus no mesmo patamar da sua visão humana, tirando toda a capacidade de Deus fazer ou trabalhar na sua vida. Você nega a existência de Deus quando você coloca um limite dos seus problemas e quando você coloca Deus abaixo dos nossos problemas. E Deus olha para essa situação, fala: como é que vocês podem, depois de tudo que eu fiz, como é que vocês podem me considerar um Deus de gafanhoto? Será que eu não sou maior que os gigantes? Será que eu não sou maior que o problema que você está passando em casa? Será que eu não sou maior? Mas porque vocês me transformaram em Deus de gafanhotos, vocês vão perecer no deserto sem nenhuma direção. Porque é que nós colocamos problemas da gente maior que Deus. É o resultado de nós estarmos perdidos, desorientados na nossa vida. Não sabemos por onde iremos. Não consigo nem motivar o meu cônjuge, muito menos nossos filhos. Não temos palavras.
Nós somos amarrados, nossas bocas são atadas, os meus olhos são vedados, os meus ouvidos estão tapados, porque eu não tenho mais nada para dizer a vocês. Esse é o tamanho, esse é o gigante que nós lidamos todos os dias. Por isso, meus queridos, olhar, analisar, certíssimo. Mas como é que você vai tomar conclusão dessa situação? Tome muito cuidado. Nós não precisamos ser pessoas que ofendem a Deus, que transformam Deus em Deus de gafanhotos. Meus queridos, hoje nessa manhã, gostaria que todos nós possamos ter um espírito diferente, como a de Caleb. E para isso eu vou trazer o verso 14, capítulo 14, 24, e eu gostaria que todo mundo possa ler. É só um verso, vamos todo mundo ler junto, vamos lá? Ao meu servo Caleb, porém, eu farei entrar na terra em que esteve, e os seus descendentes herdarão. Amém. É interessante que essa afirmação não é uma autoafirmação. Quem está dizendo isso é Deus em relação a Caleb. E Deus faz essa afirmação logo depois do que o povo decide não lutar, não ir adiante. Resolvem desobedecer a Deus. Eles acharam os seus problemas muito maiores do que o Deus. E o único que foi capaz de verbalizar aquela situação foi Caleb. E Deus falou assim: cara, esse cara é diferente. Ele ouve minhas palavras. Ele confia em mim. Meus queridos, eu gostaria que você seja essa pessoa diferente. Não como todo mundo sai reclamando, não todo mundo fica esperneando, não todo mundo fica chorando para lá e para cá. Não. Como Caleb, eu e você teremos um espírito diferente. E o que é ter um espírito diferente? Apenas vou falar de um ponto aqui. Para você ter um espírito diferente, é preciso ser servo de Deus. Essa parte é muito interessante. Ao meu servo Caleb. O servo, a palavra em hebraico, ela é derivado da palavra do verbo abade. E esse abade tem um significado muito interessante. É trabalhar, servir, prestar culto. Interessante, né? Você é meu servo. Lógico, você vai trabalhar como servo, né? Ou seja, você está sendo meu servo, você está trabalhando para essa pessoa. Você está servo, você está servindo essa pessoa. E interessante que o fato de você ser servo, nós estamos prestando culto a Deus. A gente não precisa ficar limitado à prestação de culto, apesar do inglês falar service, né? O culto chama service. Não é limitado a 1 hora de culto. Você adorar a Deus, cultuar a Deus, ela não pode estar limitado apenas a 1 hora de culto. Aqui ele vai muito mais além. É você prestar culto além dos limites da igreja. Vou explicar isso depois, mas podemos facilmente descobrir 3 senhores na nossa vida, na qual nós trabalhamos, servimos e prestamos culto. O primeiro somos nós mesmos. Nós somos escravos dos nossos próprios desejos. Nós nos servimos, nós trabalhamos para os meus desejos, os meus planos. E a parte mais chocante, você presta culto a si mesmo. Olha só. Se você levar o radical a servir, você está servindo aqui Deus. Se você serve a si mesmo, você está tomando o lugar de Deus. Você está cultuando a si mesmo, deixando Deus de lado. E o segundo Senhor, talvez, são outras pessoas. Nós buscamos imitar ou idolatrar pessoas
Ou muitas vezes falamos que ele é um ídolo, né? Quem é seu ídolo? Ou quem é seu modelo? Muitas vezes também idolatramos, tentamos ser. E quando você quer ser aquela pessoa, você está prestando culto àquela pessoa. Isso também, caramba. Né? Primeiro, segundo, terceiro mandamento da Bíblia. Você não faz se idolatrar, nem pode idolatrar outras pessoas e nem pode idolatrar coisas que essas pessoas possuem. Né? Nós queremos ser, faz um corte que nem aquela pessoa. Eu quero me vestir como aquela pessoa. Tudo isso são formas de você estar cultuando essa pessoa. Na verdade, o único culto que nós devemos fazer, e essa terceira pessoa é o nosso Deus. Nós precisamos imitar, nós precisamos cultuar, nós precisamos reverenciar, nós precisamos copiar as coisas que são de Deus. Nada mais pode tomar conta, porque senão você se torna escravo de você mesmo, de seu desejo, ou escravo daquela pessoa. Mas o convite que Deus traz aqui é que eu e você, para ter um espírito diferente, nós precisamos ser servos. Nós precisamos cultuar a Deus. O que fez Caleb ter um espírito diferenciado do restante de seu povo foi a sua atitude perante a Deus. Ele realmente desejava, de forma voluntária, fazer a vontade de Deus, custe o que custar. E essa atitude deve ser de todos nós. Precisamos estar desejosos a cumprir a palavra de Deus em qualquer ocasião e em qualquer lugar. Pois esse é o culto que Deus espera de nós, fora das quatro paredes da igreja. Ou seja, nós temos muito mais tempo de prestar culto a Deus fora, ou gastamos muito mais tempo fora da igreja do que dentro da igreja. Então, toda vez que você verbalizar a Deus, toda vez que você dizer as verdades de Deus, você está prestando culto a Deus. Lembre-se disso. Fico pensando, será que só pessoas especiais como Caleb são capazes de expressar a sua fé em situações adversas? Eu acho que não. Todos os 12 espias tinham perfeitas condições de dar a mesma resposta de Caleb. Eles tinham o mesmo background, o mesmo cenário, comeram a mesma coisa, viram a mesma obra de Deus. Mais uma vez, porque a resposta de Caleb foi diferente dos outros. Porque ele estava levando em consideração não a sua fé, não uma coisa assim louca, de que não, ali vai ter tesouro. Ele não inventou alguma coisa. O que o Caleb fez, simplesmente, o que ele fez ter um espírito diferente, ele apenas olhou para trás e ele identificou as obras, as maravilhas de Deus. Só isso. Ter fé não é você chegar e inventar coisas e você, eu declaro que isso eu sei o quê, eu declaro que sua vida seja... Não, não é isso. Eu não tenho poder e não podemos declarar nada na vida de vocês. Mas quando você olha para trás e você começa a enxergar as marcas e os marcos de Deus, quando você olha para a cruz e você vê a obra de Deus, é suficiente para que você possa caminhar para frente. E Caleb, o que é que ele viu? E o que é que esses 12 espias viram? É impossível negar que o mar se abriu. É impossível negar que Deus enviou 10 pragas. Eles foram testemunhas disso. É impossível negar o maná. O alimento no deserto não tem nada. Eles comeram todo dia.
desse alimento que Deus provém. É impossível negar as grandes outras vitórias e maravilhas que Deus tem feito para Israel até a primeira entrada. Ou seja, não é uma coisa maluca. Ele apenas olhou o histórico de Deus, que é uma coisa muito racional, é muito factível. E você vê o que Deus tem feito. E Caleb viu as obras de Deus no passado, ali no Egito, e o que ele fez com o faraó. Ele estava experimentando, ou seja, ele estava comendo do maná, do alimento que cai do céu. E quando ele viu o problema, o que ele fez? Ele só fez a ligação. Ser uma pessoa diferenciada, ter fé é ligar. Não é você ligar com a situação, eu sou um cara muito santo, eu sou muito inteligente, eu vou vencer essa situação. Não é isso. Ter fé é ligar problema com Deus. É ligar o que Deus tem feito, foi o que o Caleb fez, e os gigantes. O problema não é meu, o problema é de Deus. Foi Deus que fez até agora. Então o que o Caleb fez, ele só juntou as pontas. Mas o que os outros 10 enxergaram? Eles não fizeram esse link. Deixaram esse link de Deus para trás. Eles só enxergaram o tamanho do problema da vida deles. E quando a gente tem essa desconexão, é impossível ter fé. Não tem como assim, vamos lá, vamos orar. Ah, você vai orar. Ah, agora você quer ser santo. Agora você está apelando de Deus. Deus não vai resolver esse problema. Não vai mesmo. Quando? Quando você não linka o problema com Deus. Quando você linka os problemas com você mesmo, aí se você e eu somos gafanhotos. O problema é bem maior. Não dá para resolver o problema do casamento, não dá para resolver o problema com meus filhos, não dá para resolver o problema da ética que nós vivemos, não dá. Porque é você que está resolvendo. Números 32, 30, eu vou ler. Olha o que o Caleb fala quando os 10 espias foram totalmente negativos. Então Caleb fez o povo calar-se diante de Moisés e disse: subamos e tomemos posse dessa terra, porque certamente conseguiremos fazer isso. A pessoa que não tem o histórico de Deus vai falar: você é louco, olha o tamanho desse cara, você está levando a gente à loucura, você está levando a gente para a morte. Mas o Caleb, na verdade, ele só estava fazendo uma afirmação do que Deus já havia feito. Ele só estava dizendo o que Deus já estava fazendo. Ele só estava dizendo o que Deus poderia fazer. Não é legal isso? Ele só estava dizendo a história de Deus, não a sua história. Então ele foi muito convicto: subamos e tomemos posse dessa terra, porque certamente conseguiram fazer isso. Infelizmente, essa voz foi sufocada. Todos preferiram ouvir e olhar o problema gigante que estavam na frente deles. E esse estado, Deus chama de revolta, incredulidade. Transformar Deus em gafanhoto, isso Deus não admite. Por isso, só o único, ele, o Caleb, Josué, conseguiram enxergar a situação, a realidade correta, sim, mas eles tiraram a conclusão correta. Enquanto que os outros começaram a falar: tão ferrado, tão ferrado. Não era loucura cega de Caleb, nem era fanatismo exacerbado.
era a visão que ele tinha de Deus. Ele tinha uma visão correta de Deus. Deuteronômio 1, 32, 33, depois vocês procuram em casa, eu vou ler o verso. Olha só o que está escrito. No entanto, mesmo depois de tudo que ele fez, esse tudo que ele fez é Deus, vocês se recusaram a confiar no Senhor, seu Deus, que vai adiante de vocês, buscando lugares para acamparem e guiando-os com uma coluna de fogo durante a noite e uma coluna de nuvem durante o dia. Olha só, a nuvem de Deus dava para enxergar a quilômetros de distância. Quando chega a noite, a coluna de fogo, imagina, no deserto, naquela época não tinha nem energia, imagine o quanto de fogo precisa ter para aquecer mais de 2 milhões de pessoas. Imagina o tamanho dessa labareda que está lá no céu. É gigantesca. E eles, indo para o Canaã, olhando os gigantes, quando eles olhavam para o povo, dava para enxergar essa luz. Dava. Mas eles não quiseram confiar em algo tão visível, palpável, da obra de Deus que estava lá, que está lá, meus queridos. Deus está aqui, Deus está em teu coração. Por que vocês não acreditam? Prefere dar muito mais ouvidos à situação, às dificuldades, seus problemas. Nós precisamos fazer esse link. Caleb falou assim, meus queridos, olha só, olha lá, está vendo a nuvem? Você não está vendo a coluna de fogo? Deus guiou calculamente 12 milhões de pessoas para ter água. Tudo isso, Deus usou a nuvem para guiar o povo. Cara, ele guiou até hoje. Por que você vai deixar de confiar em Deus agora? Só porque vocês viram os gigantes? A diferença de Caleb e de outros amigos é que ele interpretou a realidade a partir da experiência que ele teve com Deus. Mais uma vez, Caleb identificou as marcas de Deus em sua vida em Israel. Eu e você, nós precisamos lembrar da obra e da graça de Jesus em nossas vidas. Porque senão, dificilmente iremos acreditar que esse Jesus vai resolver os seus problemas. Não dá para acreditar. E quando nós temos, e quando olhamos e conseguimos identificar, lembrar do que Jesus fez, da obra de Cristo, que é suficiente, e que a obra de Cristo é muito maior do que essa tocha no deserto, é muito mais poderosa. A revelação máxima de Deus não eram pequenos milagres, era o próprio Deus. O que Jesus fez na cruz é muito maior. A graça que você pode obter é muito maior. Era muito maior do que a Caleb e os seus amigos olharam, é muito maior. Jesus é muito maior. E quando nós esquecemos de Jesus, nós vamos nos tornar como esses 10 espias, não com espírito diferente, mas com espírito comum. E nós vamos mostrar as nossas insatisfações, que vai acabar com qualquer possibilidade de fé, possibilidade de cura, de restauração dos nossos lares, da nossa sociedade. Meus queridos, aqui está a resposta para que tenhamos um espírito diferente, um espírito
de coração de servo. E toda vez que você declarar as coisas que Deus já tem feito na sua vida, é um momento onde você está prestando culto a Deus. E quando você presta culto a Deus dessa maneira, Deus vai ser fiel comigo e com você. Amém? E por isso nós podemos dizer: vamos, esposa. Eu não faço milagre, e eu não tenho certeza que eu vou mudar a esposa. Mas o nosso casamento vai dar certo. Por quê? Não estou dizendo isso baseado na minha experiência, na minha capacidade, mas o que Jesus fez na cruz. Por isso, eu confio na obra de Deus, dessa graça. E a esposa também. Marido, em você não confio. Mas nesse Deus que você confia, nesse eu confio. É por isso que nós possamos superar até o muro que nós não podemos atravessar. Os gigantes da nossa dificuldade que estão nossa família, nosso trabalho. Eu e você, nós podemos superar dizendo: vamos olhar o que Jesus já tem feito na nossa vida. E por isso nós podemos caminhar. Amém? Vou ler de novo a palavra, o verso de hoje. A meu servo Caleb, porém, que tem mostrado um espírito diferente e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra em que esteve, e os seus descendentes a herdarão. Agora, o verso vai falar qual foi a recompensa que o Caleb recebeu mediante a postura que ele teve diante de seus amigos, diante do povo. Ele teve uma postura diferente. Isso, Deus dá a ele o quê? Ele promete que ele vai herdar a terra. Tanto é que, é verdade, de fato isso aconteceu. Deus permite Caleb e Josué, apenas 2 pessoas de milhões de pessoas, a entrar na terra prometida. Deus cumpriu essa promessa. Ele viu nos seus 40 anos todo mundo morrendo. Todo mundo. Porque acima de 20 anos, todos pereceram no deserto. Acima de 20 anos, 40 anos, ele viu muita gente morrer. E ele permaneceu. Ele e Josué. Caleb esperou 45 anos até ele receber a herança que Deus prometeu ali. Interessante, né? Muitas vezes a gente pensa que a gente ora, a gente quer a resposta já. Meus queridos, quando você ora, Deus às vezes demora 45 anos para responder. Tá bom? Então, tenha paciência, tá? 45 anos é curto, tá bom? Então, não queira as coisas para amanhã. Acho que às vezes Deus atende, né, algumas urgências, mas no geral demora 40 anos. Tá bom? Essa é a nossa atitude. Demorou 45 anos para ele receber a herança. Ele não murmurou. Imagina, por causa de vocês, demorei 45 anos para receber a herança de Deus. Se não fosse você, ele ficou reclamando. Ele ficou 40 anos no deserto, esperando, sem reclamar. Porque, se ele reclamasse, Deus falar, você também já era. Né? Ele não reclamou. Imagine ficar 40 anos, né? 40 anos com raiva daquelas pessoas, porque ele não entrou, ou 40 anos de paciência. Né? Caleb teve 40 anos de paciência, perseverança, mais uma vez esperando nessa promessa de Deus. Ele esperou. Enfim, ele veio, o dia chegou. Interessante notar, meus queridos, será que vale a pena você esperar 40 anos? Será que vale a pena você ter um espírito diferente? É interessante que quando você tem um espírito diferente e você compreende a promessa de Deus, é a garantia para você estar vivo por 45 anos. Como assim? Uma coisa é você viver 40 anos desnorteado, um deserto,
não tinha quase nada para fazer. Melhor, apenas sobreviveram. Agora eu pergunto, a qualidade de vida que você quer no seu futuro? Muitos querem aposentar cedo, não é? Mas o problema não é aposentar, é o que você vai fazer depois da aposentadoria. A maioria cai no ócio e morre rápido, porque não tem perspectiva, não tem sonho, não tem mais nada a conquistar. A mente fica fraca. E quando a mente fica fraca, o seu espírito fica fraco e o seu corpo fica fraco. Quando você deixa o seu trabalho, você perde a sua identidade. Você não sabe mais o que fazer. Mas, quando você tem um espírito diferente, mesmo no deserto, Caleb não esmoreceu. Os olhos deles estavam vivos. O vigor dele estava lá, forte. Apesar dos seus 85 anos, ele se sentia com 40 anos. Foi com 40 anos que ele foi lá visitar toda essa terra que tinha gigante. Ele estava com o mesmo vigor, com a mesma paixão. É um vocabulário muito difícil para nós, ter vigor e paixão, né? Aos 85 anos, eu já com meus 50 e poucos anos, isso não faz parte do meu vocabulário. Força? Não tenho força para nada, né? Vamos lá, precisa fazer, precisa ir, né? Aí sempre está lá, né? Sendo carregado pela circunstância, não é? Mas não, quando você tem um espírito diferente, você está motivado. Você está com sangue. Não de sangue para acabar com tudo, mas ele está com sangue vivo. Você está jovial. Você tem o mesmo espírito quando você tinha 40 anos. Como era bom aquela época quando eu tinha 40 anos. Você quer ter 40 anos com 85 anos? Então tem um espírito diferente. Espera em Deus. E vê as perspectivas que Deus tem de fazer na minha vida e na sua vida. Por todos esses anos que estão por vir. Caleb, ele não esmoreceu. Meus queridos, tendo um espírito diferente em temor a Deus, você vive a plenitude da sua fé aos 85 anos. Não é a fé que você tinha aos 20 anos. Vamos lá, vou fazer missão, tenho 30 anos, só 40 anos, 50 anos, 60 anos. Agora eu vou deixar para outra geração. Não é. Você tem a vida inteira. E a vida inteira na fé, na sua plenitude. Olha só que legal. Não é algo passado que você nem lembra direito. É ter uma fé viva a todo momento. Deus te dá vigor, disposição e coragem para lutar pelas promessas de Deus, meus queridos. As terras de Canaã foram divididas por sorteio. Ele é da tribo de Judá, ele tinha uma porção ali na terra de Canaã. Só que não era uma terra assim, legal, vamos lá, agora só ir lá e entrar. Não. Apesar da divisão, ela precisa ser conquistada a luta armada. A porção lá é seu, tá? Agora, meu querido, vá lá, brigue, conquiste. E sabe qual foi o local que o Caleb escolheu para ele e para a sua família, sua descendência? De toda aquela região, pelo menos a porção que ele teve ali da tribo de Judá. Ele escolheu Hebrom. Hebrom bem conhecido, né? Lá está os restos mortais de Abraão, não sei o que, ali toda aquela dos patriarcas. Mas Hebrom é a cidade na qual os gigantes estavam morando. Olha só que interessante. É como se Caleb estava esperando o momento
para voltar, para pegar os gigantes. Esperou 45 anos. Gigante, sempre é gigante. Agora, 40 anos, a fé dele abaixou, o vigor dele abaixou, a força abaixou. Não! Para pegar os gigantes, cara, ele tinha que ter a mesma fé, a mesma disposição, a mesma força, a mesma coragem. E ele esperou. E Deus concedeu a ele a mesma atitude, a mesma fé que ele tinha 45 anos atrás. Olha só o que Josué, no livro de Josué 14, fala. O Caleb, eles entraram lá na terra prometida, o Caleb chega a Josué, olha só o que ele fala. Portanto, ô Josué, dê-me a região montanhosa que o Senhor me prometeu. Essa promessa que nós lemos, né? Você certamente se lembra de que enquanto fazíamos o reconhecimento da terra, descobrimos que os descendentes de Enaque são os anaquinhos gigantes, viviam ali em grandes cidades fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei da terra como o Senhor prometeu. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, ele deu Hebrom como a sua porção de terra. Olha só. Olha, eu tenho força, ainda, 85 anos, para derrotar esses gigantes. Meus queridos, você está sem força para derrotar os gigantes, os problemas que estão ao seu redor? Então, tenha um espírito diferente. Não importa a idade, você sempre vai ter a fé plena para derrotar os gigantes que vão assolar sua família, vão assolar o seu trabalho, talvez a nossa igreja, a nossa sociedade. Ter uma fé de gigante é só você conectar o problema com Deus, nada mais. E Josué fez isso. Caleb não escolheu qualquer terra, ele pediu justamente a terra dos Anaquins, onde outrora Israel se sentiu como gafanhoto. Está na hora de mostrar de que Deus não é um Deus de gafanhoto. Está na hora de mostrar que Deus é muito maior que esses gigantes. Infelizmente, o povo de Deus, eles optaram de maneira equivocada. Muitos morreram. Meus queridos, eu queria desafiar a nossa igreja, a nossa geração aqui, para que a nossa geração não seja uma geração de gafanhotos e nem faça do nosso Deus um Deus gafanhoto. Que a nossa geração seja uma geração onde possamos ligar Deus com os problemas e que eu e você possamos vencer um gigante cada vez no nosso dia. Amém? Concluindo, meus queridos, que a nossa geração não seja uma geração de gafanhoto, mas de Caleb. Um espírito diferente, não murmura, mas serve. Não se desespera, mas crê. Não desiste, mas persevera até o fim. Meus queridos, a partir de hoje você vai cultuar a Deus fora desse espaço de culto. E como? Dessa maneira. E quando alguém perguntar a você, como é que você está? Então diga. Melhor, não diga, está difícil. Porque se você falar está difícil, você está fazendo o seu problema o seu Deus. E nem diga, está fácil, para não achar que você é um Deus. Então diga o quê? Diga, está no ponto do Deus agir. Fala a pessoa do seu lado, está no ponto de Deus agir. O que você vai falar com os gigantes da sua vida? Ah, está difícil. Não, está fácil. Não, está no ponto de Deus agir. Assim você terá um espírito diferente. Amém?
Amém? Vamos orar. Senhor, queremos ser diferentes. Melhor, não queremos ser iguais a outros, reclamando, dizendo palavras de desânimo. Mas, Senhor, como Caleb, queremos ser servos. Nós queremos identificar a Tua graça, queremos permanecer na obra que o Senhor já fez na cruz. Isso é suficiente para que nós possamos ser diferentes no mundo que vivemos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o infinito amor do Deus Pai e a consolação do Espírito Santo esteja com todos aqueles que estão firmes em viver como Caleb, ter um espírito diferente. Que essa bênção possa estar de hoje para sempre. Amém.